Milhares de pessoas em todo o mundo foram capazes de registrar de forma casual a presença de naves extraterrestres. No entanto, existe um pequeno grupo que diz falar com esses seres e muitos deles até dizem saber exatamente em que momento e lugar vão acontecer esses encontros. Esses indivíduos são conhecidos como contatados. E talvez o mais conhecido deles seja o suíço Billy Meier, que surpreende pela grande quantidade de registros que tem do fenômeno. Mas, sobretudo, pela qualidade assombrosa de suas fotografias. Billy Meier com certeza é uma referência porque começa com as primeiras fotografias que aparecem quando começam a surgir nos anos 70. E ele tirava fotos de qualidade, apesar de que a câmera dele não era de alta definição, muito longe disso. Então Billy Meier aparece em cena dos jornalistas que, de alguma maneira, apresentam evidências. Mas, como sempre, nesses casos, a popularidade de Billy não só atraiu os aficionados, mas até os opositores. Bom, os céticos sempre procuraram explicar a seu modo os avistamentos nessa época de discos voadores, afirmando que possivelmente eram aves, possivelmente eram reflexos do sol nas nuvens, que possivelmente eram aviões em voo ou balões de ar quente. E sempre tentaram explicar quando existe esse tipo de observações. Nesse caso, a posição deles foi explicar como algo feito pelo homem. Devido às críticas e difamações, Billy aceitou que algumas de suas fotografias fossem entregues a uma equipe de pesquisa integrada pelo coronel aposentado da Força Aérea Americana, Wendell Stevens, Thomas Welsh e Britt e Lee Elders, que levaram os filmes para seus países para poder analisá-las. Se desenvolveu tecnologia nessa época para poder analisar essas imagens e, usando computadores, fizeram uma espécie de posterização e compararam a iluminação da zona com a iluminação das naves e a iluminação do sol, das nuvens e de todo o resto que se pode ver, que se pode ver nas naves. Existe densidade de calor, existe densidade que faz com que seja completamente válido o material. As análises demonstraram que as imagens não possuíam alterações nem truques. Mas os céticos não aceitaram os resultados e alegaram que os objetos possuíam as mesmas características que o ambiente, porque eram maquetes suspensas por fios. Naquela época já se usavam maquetes no cinema, mas era uma coisa muito sofisticada naquele momento para uma pessoa do campo fazer. Uma das séries fotográficas mais espetaculares que Billy Meier fez ocorreu em 28 de março de 1975. Ela retrata uma nave em posições diferentes sobre uma colina. Foi tirado daqui? Sim, daqui. Porque comprovamos com análises que o OVNI flutua aproximadamente na mesma altura destas árvores. Sim. Está Sim, aproximadamente isso na mesmo. mesma altura. A distância daqui até lá deve Uns ser 300 cerca de metros, 300 sim. metros. Sim. Isso. Eles mediram. Mediram daqui. Do local da tomada até lá, onde a nave flutuava sobre as árvores, são cerca de 300 metros. Mais ou menos isso. Como não se pode ter acesso aos lugares que as naves sobrevoaram, os pesquisadores mediram as distâncias utilizando dispositivos caros e chegaram à conclusão de que a teoria de pequenos modelos pendurados por linhas de pescar era insustentável. Existem vários fatores, como temos OVNIs que refletem ou que se incorporam de tal forma ao ambiente. É difícil pensar que
seja uma maquete, a menos que fosse um modelo gigante. Mas também é complicado, porque teria que estar pendurado por um guindaste, então também é difícil pensar que alguém tenha feito essa façanha de construir um modelo gigante e pendurá-lo. Apesar das evidências, o ceticismo continua. Uma de suas séries mais criticadas é a chamada Bolo de Casamento. Billy Meier tirou fotografias desse OVNI, que é um OVNI que foi muito controverso por sua aparência estranha. Era como de um carro que tiraram a carroceria e se poderia ver por dentro. Eles supõem que talvez os extraterrestres estejam nos dando alguma chave do que eles conseguem com a sua tecnologia, até de antigravidade. Existem pesquisas científicas, por exemplo, do reflexo das esferas. No ano de 2012, o pesquisador colombiano Francisco Villati analisou uma fotografia do OVNI chamado Bolo de Casamento, utilizando a geometria do reflexo da luz sobre objetos esféricos. Pode-se ver refletido nas esferas da nave uma construção que é identificável como a garagem de Meier. A conclusão de Francisco Villati foi que, para que o objeto pudesse ocupar 35% do diâmetro das esferas, a nave teria que se encontrar a pelo menos 5 metros de distância da edificação. Por isso, é impossível que se tratasse de um pequeno modelo. Não é um pequeno modelo. É uma nave de vários metros e, de fato, desse OVNI bolo de casamento. Tem pelo menos 3 tamanhos. Um de 3,5 metros, outro de 7 metros e outro de 21 metros. E ele fotografou em vários lugares. Fora de sua casa, perto de várias árvores, em campo aberto. Existe um vídeo em que se vê como Billy coloca todo o zoom da câmera e se vê que a nave está em um lugar distante e depois diminui o zoom e vê o campo. Ou seja, não é um modelo assim nesse lugar, é uma nave grande perto de uma árvore grande. Realmente o cético, no fim das contas, o que ele quer realmente é se certificar através da ciência que mostre e prove que esses objetos não estão dentro da tecnologia da nossa raça. E por isso, obviamente, a eles interessa que tenha esta densidade e essas análises sobre todo o material. Durante anos, diferentes grupos de pesquisadores tentaram demonstrar que as fotos das naves extraterrestres registradas por Billy Meier são falsas. Mas não conseguiram. E para muitos, são a prova definitiva de que estamos sendo visitados por inteligências de outros mundos.